Olá, boa noite, boa noite. Nossa conversa de CDL está entrando agora no ar, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, para nos acompanhar. Eu sou a jornalista Ana Rita Marília e estarei aqui com você para essa conversa de CDL de hoje. Nossa convidada será a senadora Simone Tebet, que daqui a pouquinho entra com a gente. Já mandamos o convite, ela já está online. Daqui a pouquinho aparece. Oi! Oi, Ana, tudo bem? Ah, tudo bem. Simone, é um prazer imenso te receber na Conversa CDL hoje. Matar um Sau- pouquinho da saudade, né? Saudade, pois é, quanto tempo. Pois é. Até falei para a Raquel hoje de manhã que há 9 anos atrás eu estava te entrevistando também num 4 de junho. E eu falei assim, Nossa, são as coincidências, né? pois é. Bom, essa data eu não lembro, eu lembro sempre de você, porque além disso, não tenho como esquecer as pessoas que sempre me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Você foi uma grande colaboradora, viu, Ana? Muito Eu, competente, muito Obrigada. responsável. Eu tenho muito orgulho de ter no meu currículo que fiz parte desse trabalho, dessa construção, para você estar aí hoje. Eu fico, sempre que posso, relembro de momentos lá com você, em Três Lagoas, são inesquecíveis, né? Momentos difíceis, não tão difíceis Pô, quanto hoje, mas eram momentos, foram dias difíceis, principalmente o início da pô, nossa gestão. Pegamos uma cidade com as finanças bem desestruturadas, mas nada que uma boa equipe, né, que contava inclusive como você, não pudesse dar jeito, né? querida, vamos falar do que está aí, como você disse, da dificuldade toda. Nós estamos a gente até brinca às vezes dizendo que nem no pior roteiro de filme a gente queria estar passando pela situação que a gente está vivendo hoje, né? Mas não tem como não falar. Pandemia, né? Como que vocês Pandemia. receberam isso no Senado? O que vocês... eu sei que vocês estão online, mas o trabalho não para porque nem tem como, né, Simone? Como é que vocês receberam isso no Senado? Olha, Ana, além da perplexidade, eu faço política já há algum tempo, desde os 5 anos de idade. Meu pai era prefeito de Três Lagoas, ele morreu em cargo público e eu entrei, eu já estava na vida pública. Então, assim, desde que eu me conheço por gente, eu estou, de alguma forma, diretamente envolvida com política no Brasil. E a gente já viu de tudo, né? Momentos onde houve mais corrupção, menos corrupção, mais desenvolvimento, menos desenvolvimento, governos acertando mais, outros menos, mas nunca sermos pegos por um inimigo mortal tão invisível, né? É diferente você quando enfrenta o inimigo de frente, que você conhece, sabe as armas. Hoje nós estamos todos nós, o comerciante, o empresário, o trabalhador, a classe política, o país e o mundo, nós estamos num verdadeiro campo aberto, num campo minado, sem as armas certas, porque não temos as armas ainda, não temos a vacina e não temos o remédio, e tendo Uhum. que nos defender da forma como podemos. Então, o que nós fizemos no Senado? Assim que nós percebemos que tínhamos que ficar dentro de casa para preservar os milhares de colaboradores que nós temos, de servidores públicos e a própria sociedade, porque nós somos como pessoas públicas, alguém que aperta a mão de muita gente, nós poderíamos não ter sintomas, mas passar para centenas de pessoas num único dia, e Verdade. tivemos que nos recolher. Ao mesmo tempo, nós falamos assim, peraí, no momento que o Brasil mais precisa de nós, que a democracia mais precisa de nós temos que trabalhar. Então, acho que a primeira informação acho que interessante, Ana, é que o Brasil foi o primeiro parlamento do mundo, através do Prodazem do Senado, criou um sistema que nos permite fazer essa interação do plenário virtual. E tem dado muito certo. Nós estamos votando, basicamente, um projeto relevante para o país por dia. Começamos de manhã cedo, analisamos o projeto, aí emite-se o parecer, a gente apresenta emenda, negocia no plenário, tira isso, não tira, e dá a palavra por 3 minutos para cada senador. Enfim, chega no final da noite, nós temos pelo menos um projeto importante para entregar para o país. Hoje mesmo acabou de acontecer, né? Então, é nesse cenário. E cobrindo lacunas, Ana, quem olha pela televisão pode falar assim, nossa,
né? Que verdadeira coxa de retalho que esses senadores estão fazendo, que o Congresso Nacional está fazendo. Ora vota um projeto, ora vota outro. Não. A gente colocou certas regras. Primeiro, só projetos relacionados à pandemia, porque, obviamente, o processo é diferente, para não causar nenhum vício processual. E, segundo, nós criamos 4 grandes eixos. O primeiro e prioritário é o eixo relacionado à questão de saúde pública. E nesse eixo nós temos inúmeros projetos importantes, eu citaria só 2 rapidamente. Nós colocamos 6 bilhões para o governo federal mandar para os fundos de saúde estaduais e municipais, para não faltar dinheiro para o que se refere à saúde pública, no que se refere à pandemia. Então, essa informação é importante. O dinheiro tem, o Congresso Nacional aprovou. O segundo grande eixo é o eixo que atende à população mais vulnerável, Ana, que são aquelas pessoas que mais precisam. Eu citaria inúmeros exemplos, dos mais, parece modestos para a gente que tem a barriguinha cheia, que pode comer toda hora, né? Por exemplo, as escolas fecharam logo de cara, e as merendas escolares, e as cestas básicas que estavam ali. Imediatamente a gente fez um projeto, merenda escolar que está dentro das escolas e não era pouco, tinha muita armazenado de arroz, feijão, imediatamente poderiam ser distribuídos para as famílias do Bolsa Família, das crianças da escola. O voucher de R$600, que está beneficiando 50 milhões de brasileiros nesse momento, por um curto espaço de tempo, 4 meses, mas que vai fazer a diferença na vida dessas pessoas que estão passando fome, entre outros. E aí o terceiro eixo, que é o que interessa a CDL, que é o eixo seguinte. Sim, nós estamos protegendo os mais vulneráveis. E aqueles que protegem os mais vulneráveis, como é que ficam? Como é que fica o empregador? Como é que fica o pequeno médio comerciante, o pequeno médio empresário, o microempreendedor, os MEIs, que são os empreendedores individuais? Como é que ficam essas pessoas que estão de uma hora para outra, perderam a sua renda, tinham investimento, tinham financiamento e não conseguiam ou não conseguem pagar suas contas? Então, nós temos 6 medidas provisórias, elas já estão valendo. Eu posso deixar aberto para você fazer as perguntas, para não ficar só falando. E essas 6 medidas estão assim na ponta da agulha para serem sancionadas, serem votadas no Congresso Nacional e serem transformadas em lei. E o quarto eixo, que eu sei que nós vamos voltar por terceiro, que você, né, provavelmente vai me abordar. O quarto eixo são o auxílio para os estados e municípios. Os municípios e estados perderam arrecadação, né, IPTU, ISS, ICMS, e nós aprovamos, foi sancionado, a primeira parcela sai agora, 4 meses de ajuda para os estados e municípios. Primeiro, 16 bi para cobrir literalmente toda a diferença a menor do fundo de participação dos estados e do fundo de participação dos municípios. Então, aquele valor que muitas vezes é a maior fonte de financiamento que o município tem, que é o Fundo de Participação dos Municípios, não vai ser menor do que do ano passado, que o governo federal vai cobrir. E o segundo, nós aprovamos um projeto de 120 bilhões de reais. Metade, querendo dizer o seguinte, estados e municípios estão com seus empréstimos, suas parcelas de empréstimos suspensos. Não vão pagar até o final do ano o governo federal. Isso é muito dinheiro que os estados e municípios vão economizar para gastar em serviços públicos. E os outros 60 bilhões, não são milhões, são bilhões, serão todos os 4 meses depositados na conta dos estados e municípios para não faltar recursos para os serviços mais básicos, como saúde, educação, segurança pública, limpeza, iluminação, saneamento e daí por diante. É uma questão de gestão, então, nesse momento, né, senadora? Não tem... Porque os recursos estão aí, as dívidas estão suspensa, então é uma questão de organizar mesmo para que não falte a ponta, que não falte lá para esse mais necessitado, que não falte o alimento e que não falte a saúde, não é verdade? Eu acho que a gente atinge toda a cadeia. É óbvio que a gente vai tampando lacunas. Hoje mesmo a gente viu que tinha ficado de fora, e fiquei muito feliz de ter votado, um projeto relacionado a atender o pessoal da cultura. Né, o Fundo Municipal e Estadual de Cultura vão receber 3 bilhões cada um no país inteiro, justamente, primeiro para garantir os R$600 para o profissional qualquer um, da dança, da música, do artesanato, etc. E um recurso modesto de R$10 mil para que ele não feche o seu negócio também, para que ele possa pegar esse recurso, para que ele possa aguentar esse período de pandemia que, se Deus quiser, vai passar rápido. E no que se refere ao terceiro eixo, Ana, que é da CDL, eu estou à disposição
para as perguntas que você tiver aí como mediadora, porque eu sei que é o que mais importa para quem está nos assistindo nesse momento. Não tem como escapar dessas questões, né? O comércio está aí a primeira pergunta é, como é que a senhora tem visto, como você tem visto essa questão da flexibilidade de alguns governos e de alguns municípios? Como tem sido visto isso? Primeiro é preciso reconhecer que, obviamente, ninguém erra porque quer, num caso como esse de Uhum. vidas humanas. Mas houve erros. É preciso que a gente reconheça que faltou, nesse momento, uma coordenação geral do governo federal de uma forma mais proativa. Repetindo, não é porque quis errar, ninguém quer errar, mas há Sim. entendimentos diferentes sobre o assunto. E quando você não tem a coordenação nacional, saúde é direito de todos e dever do Estado como um todo, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Quando a União falta, nesse momento, uma coordenação através do Ministério da Saúde, os estados e municípios ficam realmente um pouco na corda bamba, o que fazer. Então, está todo mundo tentando juntar, né, os cacos e, dentro das suas diferenças, daquilo que pensa de forma diferente, tentando acertar. Acredito que agora nós já estamos melhorando nesse encaminhamento. Mas, sim, a responsabilidade de ditar as regras, ao meu ver, são dos governos estaduais e dos governos municipais. Acho que a gente precisa entender que não há uma briga entre opiniões aí do que pensa o governo federal, o que pensam os governos estaduais. Não é uma disputa de vida ou economia, é salvar vidas e a economia. E eu poderia resumir essa resposta em uma única frase, Ana. Eu acho que tão marcante quanto a gente ver os nossos doentes em macas nos corredores dos hospitais, os nossos profissionais da saúde dando sangue, o suor e a lágrima para salvar vidas, as covas abertas, a céu aberto, né, esperando, infelizmente, corpos sem nomes, corpos sem identidade. Tão marcante quanto isso também é vermos nas grandes cidades as portas do comércio fechadas. Assim, é assustador, né? Você olhar para uma cidade grande como São Paulo e falar, meu Deus, uma cidade fantasma. Isso me faz lembrar, acho que é uma imagem marcante, porque me faz lembrar aqueles filmes de terror da adolescência que a gente assistia, né, e ver o quanto o comércio dá vida para a cidade, o quanto o comércio é vida. Por isso é que eu falo que não é uma questão de trancar as pessoas dentro de casa, fechar o comércio e para salvar vidas. Eu acho que não pode ter esse radicalismo. Nós temos que realmente confiar que a gestão local, ouvindo a sociedade, ouvindo os dirigentes lojistas, ouvindo a Inês, né? No caso aqui de Campo Grande, ouvindo o Adelaide, enfim, ouvindo a sociedade, fazer uma gestão compartilhada para falar o que é melhor para essa cidade. Vamos sim fechar? Por quanto tempo? De que forma vamos abrir? Vamos abrir parcialmente. E nesse aspecto que eu falo assim do fantasma, é que eu falo muito de vida quando eu falo de economia, porque o fantasma do desemprego, que era de 12 milhões, agora são de 13 milhões, mata tanto quanto o Covid. Então, não é uma questão de briga, de retórica, de discurso ou de pensamento, essa grande polarização que hoje tem no Brasil, né? Eu acredito que sempre a virtude está no meio e que a gente encontra razão em ambos os lados, né? Como é que você fecha um comércio e com isso você desemprega? Esse desempregado não aguenta ficar um mês sem o salário, às vezes tem dificuldade de entrar no seguro-desemprego. Como é que ele vai, no final do dia, colocar comida na panela? Então, diante de todas essas situações, o Congresso Nacional interferiu imediatamente. Essas 6 medidas provisórias, Ana, eu acho que esse alento eu posso dar para o micro, o pequeno e o médio comerciante que está nos assistindo. Tem agora uma série de alternativas, basicamente de forma muito resumida. Nós temos, primeiro, nós garantimos que, pelo menos por um mês, nós flexibilizamos as regras trabalhistas. Pode liberar o seu funcionário para um teletrabalho, pode dar férias coletiva, antecipar férias, fazer um banco de dados, antecipar feriado, enfim, por um mês ele consegue, e como conseguiu, ter um alento. Só que esse um mês já passou, né? Provavelmente, quem está nos ouvindo sabe o que eu estou dizendo. Essa medida provisória valeu por um mês. Pode ter sido no mês de março, outros devem estar utilizando essa medida provisória agora no mês de abril. E daí? Né? E agora, José? E agora que esse um mês passou, eu já dei as férias coletivas, eu já dei férias individual, eu já mexi no meu banco de dados,
Ele Qual é tem a assegurado... alternativa agora? Qual a alternativa, né? Ele tem assegurado o adiamento do recolhimento de fundo de garantia, isso está assegurado por vários meses, mas é insuficiente. Aí tem outras medidas provisórias. Uma medida provisória muito grande, que é essa que nós vamos votar semana que vem, que é a medida provisória 936, que está dando grande polêmica, já foi votado na Câmara. Importantíssima para a gente, né? Aqui É, para o comércio, para o varejo de uma forma geral. de uma forma geral. Ela fala de muita coisa. Não adianta aqui, a gente gastaria aqui 15 minutos, e não é o caso de uma live com vocês. Mas, entre outras coisas, ela permite duas situações. Ou a situação daquele comerciante, daquele micro, pequeno empreendedor, que ele diz o seguinte: olha, eu preciso suspender o contrato de trabalho, porque eu sou de loja de shopping. A loja de shopping está ficando 60 dias fechado. Então, ele vai poder suspender por 60 dias, e nós colocamos agora, talvez até numa possível prorrogação pelo governo federal, até por um prazo qualquer determinado pelo governo federal, pode ser 60, mas pode virar 90, pode virar 120 dias. Ele suspende o contrato. E aí você vai falar, mas espera aí, eu vou mandar embora, o trabalhador vai passar fome? Não. Ele suspende o contrato, não precisa pagar rescisão contratual por isso, e quem vai bancar o salário desse trabalhador, até 2 salários, até R$ 3.000 em determinados casos, é a União. A União alocou um recurso, eu fiz uma colinha, mas eu não sei onde está minha colinha, posso achar aqui depois, para saber o valor da medida provisória, é um valor assim muito alto, já já eu acho ela aqui, mas eu vou achar, mas ela prevê assim, valor muito alto, já eu acho aqui na minha colinha. Então, garante para dar suporte realmente para que, ao invés do comerciante pagar esse salário, quem vai pagar é o governo federal. Claro que é uma série de nuances em relação a isso, mas aí você vai falar, então, ele está assegurado, por exemplo, no mês de abril, maio, junho, né? Mas é aquele comerciante que não quer fechar. Ele precisa daquele empregado, daquele funcionário, daquele colaborador, porque ele não é de shopping, ele não está em São Paulo, que está tudo fechado, ele está em Campo Grande, por exemplo, mas em compensação está tendo um faturamento pequeno, porque as pessoas não estão conseguindo, estão com medo de ir, vão no essencial e, por exemplo, você pega uma concessionária de carro, teve 90% de queda do seu faturamento. Aí há uma outra alternativa nessa medida provisória, que ela estabelece para aqueles que querem continuar com as portas abertas e podem se dar ao luxo de ter as portas abertas, ele pode flexibilizar as horas de trabalho, ele pode trabalhar meio período, ele pode liberar, reduzir a jornada de trabalho em 25%, em 50% ou 70% ou 70%, 75%. Nesse caso, quem é que vai pagar por isso? Já que ele não vai pagar por essa diferença, porque ele não está tendo o comerciante, o serviço desse trabalhador, também é o poder público. Então, a União vai pagar esses valores pela redução dessa jornada de trabalho. Claro que não existe almoço grátis. O que o comerciante tem que dar em troca, obviamente? Se ele se valeu dessas regras por 2 meses, ele tem que ter o compromisso depois de não mandar esse funcionário por 2 meses embora. Mas ele está deixando de pagar esse funcionário por 2 meses, ele está deixando de pagar rescisão, e depois ele fica. Ou esse funcionário, ou em alguns casos, nas empresas maiores, ele só tem que manter mais ou menos a mesma quantidade de trabalhadores. Mas no caso dessa medida provisória, ele mantém esse profissional. Então, isso é uma série de medidas. E eu acho que o mais importante, entre tudo, para encerrar esse terceiro eixo, é que, além de olhar nessa relação contratual do comerciante, né, do empregador com o empregado, às vezes não é esse o problema. Ele é um microempreendedor, ele tem uma pequena empresa, ele tem uma média empresa, ele quer continuar produzindo, as pessoas estão pedindo a máscara que ele produz, o respirador que ele faz, os lençóis para os hospitais, enfim, o álcool em gel, ele está produzindo muito, às vezes até mais do que antes, o alimento que ele faz, e ele precisa de capital de giro, ele precisa de dinheiro no bolso, ele precisa de dinheiro, às vezes até para pagar o salário daquele trabalhador, porque ele não está suspendendo o contrato e nem está reduzindo a hora de trabalho. Para isso existem 3, uma já é lei, que eu acho que todos já devem ter acompanhado, e tem 2 medidas provisórias. Uma garante um financiamento a juros muito baixos, com carência de 6 meses, não sei quantos meses, em alguns casos 36 meses para pagar, para que ele possa bancar pelo menos 2 meses da folha. Então, é um dinheiro mais rápido de se pegar. E o outro, não é só para pagar a folha, é um valor para que ele possa também investir nesse momento em que ele precisa, de repente, comprar um maquinário ou mesmo arrumar
as suas máquinas, o seu empreendimento. Então, tem para todos os gostos, Ana. Essas medidas provisórias já estão valendo. A gente não tem regras fixas ainda, porque pode ter pequenos ajustes, mas o mais importante, que eu sei que talvez seria a pergunta maior que o micro, pequeno e o médio que está nos assistindo poderia dizer: ah, Simone, mas isso é bom para quem tem garantia pessoal, para quem tem patrimônio, para quem já não tem o financiamento, né? Para quem tem garantias para dar, porque os bancos não querem emprestar para o pequeno. Esse é o pulo do gato. No caso aqui, nós convencemos o governo federal e a lei que foi aprovada agora para todos esses casos tem um fundo garantidor. Os bancos vão procurar vocês porque agora eles sabem que se de alguma forma nessa relação vocês não honrarem os seus compromissos, não conseguirem pagar ou atrasarem as prestações através do BNDES, num aporte financeiro de 20 bilhões de reais, por enquanto, pode ser mais, a medida provisória ainda não está pronta, não está terminada, o banco, através do BNDES, ele vai ter a garantia de que pelo menos em 80% dessa dívida, ele está seguro. Ele tem como garantia o governo federal, através do BNDES, que vai bancar essa operação de crédito. Eu sei que é muita coisa, mas assim, eu estou falando muito rápido, porque assim, isso que a gente teria para falar para vocês, né, levaria horas e horas, não é o momento oportuno, a gente sabe que as lives têm que ser muito rápidas mesmo, mas assim, me coloco muito à disposição de vocês, Ana, para a Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Campo Grande, de Dourados, de Corumbá, da minha cidade natal, Três Lagoas, mesmo através da federação, da Inês, me coloco à disposição para estar passando para vocês passo a passo de todos esses projetos e recebendo sugestões para que a gente também possa apresentar emendas e aperfeiçoar os projetos. Porque às vezes é um detalhe que ficou de fora que ia fazer toda a diferença para que aquele pequeno lá na ponta, mais lá para o interiorzão, receba esse recurso, né? Saiba o caminho que ele tem que percorrer para chegar nesse recurso, né? Que é uma grande queixa que a gente recebe dentro da federação, dentro da CDL, que nem sempre o pequeno tem acesso. E aí você traz essa notícia para a gente, né? Que, como você chamou, o pulo do gato mesmo, né? Porque ele passou a ser atraente para os bancos, então vai inverter o jogo, vamos dizer assim, né, senadora? Sem Inverte dúvida, o jogo, sem agora dúvida. O pequenininho é atraente para o banco, que até então não queria nem abrir as portas para ele, né? Achei a minha colinha aqui, ó. A medida provisória que garante esse recurso são 51 bilhões de reais, que é para garantir justamente na medida provisória 936, exatamente que vocês possam ou suspender por 2 meses prorrogável o contrato, sem custo, ou diminuir a carga horária desse trabalhador, com, obviamente, redução de salário bancado pela União, e, paralelo a isso, os 20 bi que viriam como aportes para aquela operação de crédito que vai garantir realmente que você vá no banco. E tem uma medida provisória pequena que ela foi, eu não sei, ela foi editada por esses dias também. Essa que eu estou falando do fundo garantidor é de ontem, ou de antes de ontem. Mas essa que eu vou dizer agora para vocês também, dizendo que os bancos não vão precisar exigir toda aquela quantidade de documentação, confirmar se vocês estão no CADIM, certidão negativa, se tem até título de eleitor, se votou na última eleição, que são exigências que no normal, que vira um calhamaço de documentação, isso tudo praticamente está, a princípio, liberado. Os bancos não precisam pedir tudo isso. Pode ser que peça um ou outro documento, mas isso tudo também é uma outra medida provisória. A gente está tentando tampar os buracos, as lacunas, à medida em que diz que a dor ensina a gemer, né? Então, à medida em que a gente vai percebendo a demanda, porque, volto a repetir do que falei no início, nós estamos numa verdadeira guerra em campo aberto, ninguém sabe quando termina, ninguém sabe como é que vai terminar isso, né? Então, tudo muito novo, né? Sem conhecimento para ninguém, não tem aquele que tá assim, por mais que os especialistas na saúde dêem as orientações, no frigir dos ovos é tudo muita novidade para todo mundo, né? Como agir, como se portar, o que socorrer, né? O que tem que ser prioridade, uma escala de prioridade. E aí a gente fica feliz em ouvir que coisas do tipo assim, não é só a saúde, mas é também a manter a empresa aberta, né? Que gera o emprego, que movimenta essa economia.
No caso de Campo Grande, senadora, a gente tem sofrido um bocado, né? Por mais que sejam coisas que de algum benefício, mas a gente vem de uma crise econômica do país todo. A gente enfrenta a reforma da 14, né, que ficou bonitona, mas a gente teve que Um sangrar, custo anterior né? sem dúvida. Exatamente. E aí, quando todo mundo falou assim, nossa, ficou muito bom aqui, tá bacana, tá legal, vamos abrir as portas, agora fecha porque tem uma pandemia, um inimigo oculto aí de todo mundo e que precisa da conscientização, da colaboração de todo mundo, né? Não dá para o meu vizinho não participar, ou não dá para a gente simplesmente assim, eu abro e você fica fechado, né? E a gente precisa realmente dessa atenção. Essas informações que você apresenta para a gente, dessas MPs, elas vêm assim, como um fôlego mesmo, a acalentar o coração do comerciante, do varejista de uma forma geral, que está no desespero mesmo. Muita gente já fechou, porque ficou com medo dessa dívida virar uma bola de neve e não dar conta, né? Então, assim, Sem é o respiro, o fôlego necessário, né? Eu acho particularmente que chegou um pouco tarde, assim, a gente poderia ter tido esse cuidado, volto a repetir, não é que crítica, eu faço críticas construtivas ao presidente com muita tranquilidade, porque tudo aquilo que de bom ele apresenta para o país, em termos de projetos, eu sou a primeira, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, passa por mim, eu acelero, ajudei nas reformas, mas a gente tem que entender, e o país precisa entender que não é uma coisa ou outra, não é direita ou esquerda, não é economia ou vida, tudo se complementa. E a partir do momento que a gente demorou, ou alguns demoraram para perceber isso. No caso de Mato Grosso do Sul, não Campo Grande, porque Campo Grande é muito penalizada, você tem razão, por conta da obra que demorou um pouquinho na 14, embora tenha ficado maravilhosa, né, um cartão postal para o nosso município. Mas nós não podemos esquecer que essas medidas provisórias estão chegando muito tarde, ou algumas chegando tarde, nas grandes metrópoles, porque, diferentemente do resto do Brasil, Mato Grosso do Sul é o país menos contaminado pelo Covid. E não é porque está testando menos, não. Se a gente for comparar o que mais importa, não é se eu peguei Covid ou não, porque às vezes eu sou assintomática, não é se eu passei um pouco mal ou não, me importa se eu sobrevivi à Covid. E, né, e aqui os números mostram, e obviamente que isso a gente não consegue mentir, que Mato Grosso do Sul é o último estado da federação em mortes por Covid. Se não me engano, são 20 mortes até agora. A dengue matou muito mais, sendo que o segundo colocado é Mato Grosso, com acho que 60 ou 70 óbitos, e São Paulo com 7 mil, quase 1.000 óbitos. O Brasil tem quase 35 mil óbitos pela Covid, pelo coronavírus, e Mato Grosso 20. Então, embora seja assim, não é assim no resto do Brasil. Então, no resto do Brasil, se aqui está ruim para o varejista, para o lojista, para o comerciante, imagine, no caso de São Paulo, Rio de Janeiro, lockdown no Maranhão. Então, essas medidas estão vindo tarde, mas antes tarde do que nunca. Então, assim, eu peço muito aos nossos comerciantes que mantenham a fé, que dentro do possível utilize-se do seu contador para ter esses esclarecimentos, mas que não fechem suas portas. Em nome desses milhões de brasileiros que, apesar das dificuldades que vocês, todos nós estamos passando, eu fico imaginando essas famílias que foram pegas de calças curtas mesmo, quem já não tinha mais seguro-desemprego, quem está ganhando R$ 600. Nós não podemos esquecer que do mercado de trabalho, Ana, 40%, quase 50% de quem trabalha no Brasil, quem tem direito de trabalhar, está na informalidade. Imagina, esses 40% de trabalhadores foram pegos assim da noite para o dia, falaram assim, eu ganhava R$ 1.200, R$ 1.500, agora eu vou ter que sobreviver com R$ 600. A gente fez algumas medidas interessantes, que de alguma forma beneficia todos nós. Por mais que essa medida possa parecer uma volta ao passado, mas foi necessária excepcionalmente, e o mercado, de uma forma geral, entendeu bem, nós, por exemplo, suspendemos o aumento de valores dos medicamentos por 60 dias. Então, foi proibido que os laboratórios passassem o preço para os lojistas, e os lojistas, portanto, para nós, no que se refere aos medicamentos. Porque nós estamos numa crise sanitária. Quer dizer, nós estamos precisando da dipirona, nós estamos precisando do anti-inflamatório, nós estamos precisando de remédio. Como é que nós vamos aumentar, nesses 60 dias, o valor do remédio
que vai salvar a vida daquele que hoje está com poder aquisitivo menor. Então, todos nós vamos, de alguma forma, também nos beneficiar dessas medidas. Então, a gente poderia aqui ficar falando de todo o trabalho do Congresso Nacional. Eu só quero, nesse aspecto, eu tenho que dizer, né? Infelizmente, nós somos o patinho feio, Ana, Congresso Nacional, mas nesse momento em que a gente está vendo assim, esse radicalismo de ideias, né? Poucos, é verdade, falando em AI-5, em intervenção militar, de que temos que voltar ao passado. Lamento, mas eu acho que é uma geração que está dizendo isso, não sabe, não vivenciou esse tempo em que a gente não poderia estar aqui, nós duas, conversando livremente, né? Eu estou recebendo aqui coraçãozinho, mas também recebendo cara feia. É isso, é democracia. É gente elogiando, eu agradeço aqui as palavras carinhosas que muitos estão dizendo aqui, e outros aqui não estão... Olha, senadora, mas não é bem assim, eu não gostei disso que você falou. É isso. Isso é saudável para a democracia, né? E poder fazer isso não tem preço. Então, assim, eu peço muito que reflitam mesmo nesse momento. Ninguém é o dono da verdade. A gente tem hoje um momento em que todo mundo quer estar certo, né? E não estar do lado certo. Eu prefiro estar errada, né, do que estar sempre certa. Mas eu quero sempre estar do lado certo. É isso que importa. Então, assim, eu acho que o fato de estarmos vivendo nesse momento de uma pandemia, tendo uma crise econômica para enfrentar, e tendo uma crise política no meio disso tudo, isso me deixa muito triste. E aí eu não vou apontar dedos, né? Eu estou aqui, eu tenho feito isso muito no Senado, eu sou uma senadora mais de centro, não do centrão, não tenho cargos, não dependo de emendas nem de cargos para votar com o governo quando o governo precisa de mim. Eu estou lá na Comissão de Constituição e Justiça, como estou na Comissão de Constituição e Justiça para, às vezes, criticar quando é necessário. Como foi o caso, por exemplo, da questão de queria liberar geral a questão não da posse de armas, porque essa até entendo necessário, você ter uma posse dentro de casa, às vezes para se defender com certas regras muito bem delimitadas, mas o porte de poder transitar, quando o presidente apresentou lá uma portaria passando de 200 munições por pessoa para 600 balas, ainda falei, presidente, eu só preciso de uma, e nem sei se dou conta de usar, não preciso de 600 balas para comprar, o que eu vou fazer com isso tudo? Isso pode cair na mão de bandido. Então, a gente está lá para isso, né, Ana? Para poder, entendo a necessidade, por exemplo, de um comerciante, às vezes, precisar de uma arma, ele tem oportunidade de se registrar com certas regras e tudo mais, defender o seu patrimônio, a sua própria vida, mas não de uma forma tão aberta que vai fazer com que isso possa ser invertido na mão de pessoas que não são do bem. Então, eu acho que este é o momento. Todas as lives que eu tenho feito, eu tenho pedido para as pessoas refletirem um pouco, né? Converse com quem pense diferente de você. Eu tenho uma política mais liberal, mais de direita na parte econômica, mas eu converso muito com quem pensa diferente de mim nessa mesma pauta econômica, porque eu quero ver o que ele tem de acrescentar para mim. E eu acho que essa mistura que dá certo, né, Ana? Eu acho que tem que ser assim. E essa construção desse pacote de projetos, é importante dizer isso, ela é fruto do voto normalmente de 81 senadores. É senador de direita, é senador de esquerda, é senador do centro, é senador que sabe que naquele momento tem que deixar suas diferenças de lado, porque tem algo maior em jogo que é o país. Diálogo sempre, né? Não tem como fugir disso. É fundamental o respeito, a tolerância. E falando de Senado dessa forma, assim, de respeito, tolerância, o clima em Brasília, como é que está a questão? A gente realmente enfrenta toda essa dificuldade política toda, mas como que está sendo o clima em Brasília nesse momento? Olha, Ana, além da epidemia, da pandemia sanitária, da pandemia econômica, que vai ter reflexo, infelizmente, aí a médio prazo, talvez a maior recessão da história do país, nós ainda temos que lidar com a pandemia institucional da política, né? Os dois lados estão errados. Eu acho que erra o presidente quando estica demais essa corda nesse momento, quando não enfrenta de frente o problema, ouvindo o diferente, e erra aquele que radicaliza do outro lado e que puxa a corda quase que rompendo. A semana passada foi uma semana muito nervosa. Eu, particularmente, senti ali um clima de nervosismo, não só dos poderes políticos, mas também do poder institucional do judiciário. É preciso que haja diálogo e haja tolerância. Essa semana parece que as coisas deram uma aliviada, o presidente da República parece que voltou ao eixo, voltou com
com a capacidade de querer voltar a dialogar com os poderes. Erra quem acha que tem um Congresso Nacional hoje que não ajuda o governo federal. Isso não é verdade. Todas as medidas provisórias que entram lá, com uma ou outra alteração, são aprovadas. Uma ou outra até a gente deixa caducar, avisando o presidente da República, tendo o aval do presidente da República. Agora, a única coisa que a gente precisa realmente, ainda que a gente tenha, e eu particularmente posso ter, algum senão em relação a algum ministro do Supremo Tribunal Federal, há uma fala do ex-ministro, talvez um dos maiores ministros do Supremo Tribunal Federal já teve, que já foi presidente daquela casa, Aires Brito, que falou o seguinte: chega uma hora que alguém vai ter que ter a última palavra. E a Constituição diz quem é. E não é um único ministro, mas o plenário do Supremo Tribunal Federal. É a Constituição, é o nosso livrinho que diz que eu concordando ou não, eu posso ser prejudicada, mas alguém vai ter que ter o direito de errar por último. E às vezes erra mesmo porque todo mundo é humano. Quem é que tem o direito de errar por último quando se interpreta a Constituição? É o Supremo Tribunal Federal. Não um ministro, mas o plenário, né? Obviamente, tem irregularidades, tem que ser fiscalizados. Ninguém está acima da lei. Eu não estou acima da lei, o presidente da República não está acima da lei, o ministro do Supremo Tribunal não está acima da lei. Por isso que a própria Constituição diz que qualquer um de nós podemos resolver processo. O presidente da República, o ministro do Supremo Tribunal Federal podem ser impeachmentados, podem sofrer processo de impeachment, podem responder por crime de improbidade, né? Isso é possível dentro das regras. O que não é possível é a gente querer resolver as questões fora do tabuleiro do xadrez, fora das regras constitucionais, porque aí eu deixo de ser um regramento que vale para todo mundo e passo a ter a ditadura, né, da vontade unilateral de um poder. Eu acho que as coisas tendem a serenar, como eu acho que nós estamos no epicentro da pandemia, e no prazo de 15 dias eu acredito que nós vamos começar a declinar esses números pavorosos, Ana. A gente fica feliz, né? Bom, a gente está na Conversa CDL, que é realmente um espaço para que a gente possa buscar informação verdadeira, de qualidade, de quem está ali, né, no dia a dia e pode nos trazer informação certinha, longe das fake news que fica por aí toda hora, né? E estamos conversando com ela, a nossa senadora Simone Tebet, que é assim, mulher, mãe, esposa, filha, irmã, né? Foi prefeita de Três Lagoas, da cidade natal dela, uma cidade que tem uma história muito grande, uma ligação muito forte com seu pai, né, Simone? Seu pai tinha umas visões muito particulares, né? Eu lembro de passar na frente de escola que ele tinha construído, onde... eu não vou lembrar o nome das ruas, né? Mas indo para o Jupiá, ali tinha uma escola que eu falava assim, gente, mas não tinha nada aqui quando ele trouxe essa escola. Tinha aluno, por isso ele levou para lá e transformou a região. E lembro também de obras suas lá, enquanto prefeita, que mudaram a cara de Três Lagoas, né? Pude estar ao seu lado com a chegada das indústrias, tudo aquilo, né? E transformou toda aquela região, né? Eu vou, se você me permitir, antes de falar da reforma tributária, que eu vi que tem muita gente aqui mandando que pergunta sobre a reforma tributária. Já fizemos a reforma trabalhista, fizemos a reforma da Previdência, e muitos perguntam sobre a reforma tributária, mas só não tem como não me emocionar. Eu estou muito emotiva, acho que eu estou assistindo muita televisão, a gente fica se sentindo assim, sentindo pela dor alheia, né, das famílias que estão perdendo vidas nesse momento. E toda vez que fala do meu pai, eu fico emocionada. Mas assim, todo mundo tem as suas memórias, aquilo, né? A gente não consegue lembrar de tudo, mas aqui eu tenho uma memória, acho que a minha primeira memória enquanto cidadã, não enquanto eu comigo mesma, né? Aquela coisa egoísta da criança, isso é meu, eu quero para mim, né? Só eu importo. E eu tive essa memória como eu, não o centro do universo como criança, mas eu como fazendo parte de uma sociedade, estando aqui numa missão na Terra por alguma razão que não é uma razão pessoal, mas num crescimento aqui espiritual, no sentido de servir de alguma forma ao próximo, de só saber que só vou ser feliz se outros que estão ao meu redor estiverem felizes também. Graças ao meu pai, eu era muito pequena, meu pai era prefeito,
eu acho que eu devia ter 7 anos de idade, meu pai falou para mim, filha, vamos ali? E eu entrei no carro e eu vi que não chegava. De repente, nós chegamos num local muito escuro, tinha um poste de madeira e tinha um botão ali, e tinha um monte de fio. E aquela escuridão, né? Luz de lamparina aqui, a luz do carro acesa e tal. E de repente todo mundo fez alguma coisa lá, meu pai apertou, foi um barulho de uma sirene, apertou um botão e da escuridão se fez a luz. Aí eu voltei para casa, né? E eu fui entender que enquanto eu tinha geladeira, tinha televisão, acho que na época preta e branca ainda, pessoas não tinham energia elétrica, né, para manter o seu alimento do dia guardado e tudo mais. E eu comecei a entender o que é política. Enfim, virei prefeita depois de exatamente 30 anos do meu pai. Na época, sim, tivemos, graças a você, grandes colaboradores, né, a oportunidade de ser a prefeita que mais levou asfalto, que mais levou indústrias, que mais gerou emprego, que mais construiu escolas, que mais construiu creches, que mais construiu clínicas de saúde, que mais fez casas populares, que mais fez áreas de lazer. Obviamente que esses títulos, graças a Deus, já devem ter sido superados pelos prefeitos posteriores. Mas eu me lembro de um episódio que, no lugar onde meu pai me levou, eu pequena, eu levei o primeiro metro quadrado de asfalto, o bairro Guanabara. Olha, né, como são duas coisas. Depois de 30 anos, esse bairro teve a oportunidade de ter. Aí, obviamente, fizemos creche lá, tivemos a oportunidade de ajudar o bairro, que estava praticamente central. Então, assim, acho que são momentos como este, assim, que nos faz, assim, ver o quanto é bom, né? A gente tem, assim, obviamente, que as redes sociais só nos criticando de um modo geral, principalmente Twitter e tudo mais, mas quando a gente vê esses aplausozinhos, assim, eu agradeço, podem criticar, viu? Tem poucas críticas aqui, eu aceito bem, né? Aí eu tive a oportunidade de dar aula para as filhas da senadora, que bom, espero que tenham sido boas alunas, porque tem uma que era meio danadinha, não era muito... Que bom que ela falou que são cheias de valores. Realmente, minhas filhas, pelo menos isso, são extremamente humildes e sabem que tem uma grande missão na Terra, que é fazer os outros felizes antes de ser felizes. É isso que eu sempre passo para elas. Obrigada pela mensagem aí. Mas isso aqui realmente nos dá essa vontade de continuar. Sabe, Ana? É saber que a gente, de alguma forma, a gente consegue ser uma sementinha no meio disso tudo, né? Ser um tijolinho no meio dessa grande construção. Muitos me perguntaram sobre a reforma tributária. Eu tenho a alegria de dizer, Ana, que orgulho. Eu que fui a primeira prefeita mulher, a primeira vice-governadora do estado de Mato Grosso do Sul, e hoje sou a primeira mulher presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante do Congresso Nacional, de dizer o seguinte, que, assim, é uma pena de alguma forma, mas fico feliz que pelo menos seja uma mulher. Eu sou a única parlamentar que faço parte da Comissão Mista da Reforma Tributária. A reforma tributária vai ser a próxima reforma do Brasil. Pode não sair do jeito que a gente quer. Ela tem uma série de problemas para se avançar, mas eu sou a única de Mato Grosso do Sul, entre senadores e deputados da bancada, que está lá na comissão. Então, fica aqui, já que a gente não pode falar da reforma tributária nesse momento, porque é muito pouco tempo, diz, primeiro, o meu compromisso de que nós não vamos aumentar a carga tributária no Brasil. Ao contrário, nós queremos redistribuir, né? Hoje é Robin Hood ou as avessas, né? Quem pode mais, paga menos. E quem pode menos, porque você taxa no consumo, é quem mais paga impostos no Brasil. A gente quer reverter essa lógica, né? Desburocratizar, acabar com essa burocracia que gera um custo de contador, né, de administrador, de advogados. Eu sei, porque eu sou advogada, quanto deve custar para o comerciante, para o varejista, pagar uma banca de juristas, de tributaristas, de contadores, de administradores. A gente quer desburocratizar e quer unificar impostos. A única dúvida, e essa dúvida eu vou deixar no ar, porque eu quero ouvir vocês, é se nós vamos unificar impostos federais junto com o ICMS, ou se nós vamos unificar os impostos federais, deixando o ICMS com uma nova roupagem. E é outro problema, esse sim atinge Mato Grosso do Sul, e eu quero assumir aqui um compromisso em público com vocês, de que não vai ter o meu voto, pelo contrário, vai ter minha voz muito persistente, e lá em Brasília todo mundo sabe que eu sei gritar,
né? Mulher, quando precisa, roda a baiana mesmo, e assim, a gente bota medo quando precisa, é de que nós não vamos deixar Mato Grosso do Sul sair perdendo nessa situação. Porque toda a reforma tributária que até hoje foi colocada, ela prejudica os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E se nós não tivermos uma reforma tributária justa, garantindo a arrecadação para estados como Mato Grosso do Sul, nós simplesmente vamos quebrar. Não vai ter dinheiro para pagar servidor público, não vai ter dinheiro para dar segurança na porta das lojas, que hoje já faz uma grande falta, porque não consegue ter um grande efetivo da polícia militar nas ruas. Vai faltar dinheiro para que a gente possa rodar a economia. E quem mais vai sofrer? É quem vende produtos como vocês. Então, assim, fica o nosso compromisso realmente de estar atuando na defesa de menores impostos, desburocratizar, redistribuir a carga tributária e defender os interesses de Mato Grosso do Sul. Hoje nós tivemos o DLI, né, que é o Dia Livre de Imposto. Alguns comerciantes aderiram para mostrar essa alta carga tributária, né, e o quanto pesa na vida de todo mundo isso, né? Então, assim, a federação e a própria CDL estão à disposição, senadora, para essa discussão, para esse diálogo, para a gente poder chegar no que é melhor para todo mundo, para o coletivo, porque se essa pandemia deixar a lição de que juntos nós fazemos a diferença e somos mais fortes, né, a gente agradece a lição. A gente está caminhando para os nossos 15 minutos finais, daqui a pouco acaba esse momento nosso, e aí eu quero dizer, porque nem todo mundo te conhece pessoalmente, né? Você é uma figura extremamente conhecida Brasil afora e em outros lugares também, mas as pessoas não conhecem, nem todo mundo tem contato com a Simone, a pessoa Simone, né? E eu preciso registrar, porque eu trago comigo uma fala tua que foi assim, eu conheço o tamanho da minha responsabilidade. Como eu tive a oportunidade de ser prefeita, eu não vou saber todas exatas as palavras que você usou na ocasião, mas me marcou muito, porque você disse assim, no sentido de que você conhecia a sua responsabilidade. Como lhe foi dada a oportunidade de ser prefeita, vice-governadora, hoje senadora, e enquanto prefeita você disse que você vai ser cobrada na proporção daquilo que lhe foi dado, né? E eu nunca esqueci disso. Eu lembro desse episódio porque eu falei mais de uma vez. Eu assumi a prefeitura, me emocionei por alguma razão. Eu assumi a prefeitura de Três Lagoas em 2015. No dia da minha posse, meu pai avisou que o câncer tinha voltado na vida dele, portanto, da nossa família, e um ano depois ele faleceu. E eu sempre dizia assim, nos momentos, que eu sabia da responsabilidade que eu tinha por duas grandes razões. Primeiro, porque nós éramos tão poucas mulheres na vida pública. Então, é óbvio que uma pessoa que tem uma visibilidade numa cidade, se faz alguma coisa de errado, obviamente que todas nós mulheres, de alguma forma, ainda que injustamente, seríamos atingidas. Então, que eu tinha dois compromissos. Honrar as mulheres do meu país, do meu estado, procurando dar o meu melhor, e eu falava isso logo após o falecimento do meu pai, e honrar a memória do meu pai. Porque assim, meu pai viveu 30 anos na vida pública, um pouco mais que isso, acho que quase 40 anos de vida pública, e nunca teve uma mancha, nunca teve nada que desabonasse a sua história. Uma pessoa querida por todos, uma pessoa humilde, uma pessoa pacificadora, como líderes como ele fazem faltas no dia de hoje, como o Mário Covas, como o Teutônio, um Tancredo, um Ulisses Guimarães, fazem falta. No momento desse, fala assim, gente, vamos baixar a fervura? Tem gente passando fome, né? Nós estamos num momento de desemprego, as pessoas perdendo a sua renda, vamos todo mundo numa mesa, numa grande comunhão, numa união de vontades, levantar bandeiras brancas, vamos resolver o problema primeiro econômico, social do país, depois no período da eleição, vem as ideologias, vem os embates políticos, estão faltando líderes como esse. Então eu sempre dizia isso mesmo, mas eu dizia isso porque eu aprendi dentro de casa com a minha mãe, as pessoas falam muito, me ligam muito ao meu pai, né? E a gente fala assim, peraí, né? Eu tive uma mãe muito presente, enquanto meu pai foi fundamental para a minha formação profissional, ética, a minha mãe, ela me deu a formação de chão, a mais importante, que é a formação da fé.
né? Minha mãe muito cristã, muito católica. E ela me dizia desde pequenininha alguma coisa assim que está na Bíblia, né? Sobre a história dos talentos. Deus, quando você for ao encontro dele, vai pedir para que você abra suas mãos e vê o que você fez com seus talentos. Né? Na época, obviamente, que ali na Bíblia o talento estava falando em valores, mas é o que você fez com a inteligência que ele te deu, o fato de você ter nascido num berço economicamente favorável, de que forma você retribuiu à sociedade. Então, eu sei que no meu encontro, né, com o Criador, até para ver se eu vou ter direito, aí as portas do paraíso vão estar abertas para mim ou não, ele vai exatamente me cobrar muito mais do que daquela pessoa que hoje, né, tem dificuldade, tem que contar moeda no final do dia para poder, ou no final do mês, para poder comprar um pacote de arroz. Então, é óbvio que nós vamos ser cobrados na justa medida daquilo que recebemos. Eu tenho isso como convicção, Ana, e fiquei emocionada de alguma forma de você lembrar disso. A gente está indo para os nossos minutos finais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo. Essa live, ela fica salva na página da CDL. Quem quiser assistir depois pode assistir, tá? Mas daqui a pouco eles cortam o nosso tempo, porque é 1 horinha só. Então, eu queria que você fizesse as considerações finais e começasse a dar tchau já. Primeiro, agradecer todas as mensagens, né? Até a Anápolis, em Goiás, mandando mensagem aqui. Não posso, obviamente, que responder a tudo, mas fica meu carinho e meu respeito até por quem pensa diferente. Agradeço muito por isso. Mas dizer assim, que eu tenho convicção de que o próximo passo é realmente uma reforma tributária justa, realmente justa, e tenho convicção que no cinto do trabalhador, mas também no cinto do pequeno, do médio empreendedor, seja produtor rural, seja comerciante, seja varejista, não cabem mais furos. Quer dizer, não dá mais para apertar esse cinto, está todo mundo sufocado. Então, realmente, a reforma tributária vai ser o próximo passo no Congresso Nacional, não vai ser fácil. Mas eu acho que nós temos que tirar alguma coisa nesse último minuto, algum proveito dessa pandemia. Não há nada de bom nessa pandemia. Essa pandemia, assim, fala assim, pelo menos teve de bom. Não teve nada. Mas pelo menos que a gente possa construir novos caminhos, realmente novos. Que a gente possa se sair fortalecido na alma, no espírito, no coração, que a gente possa, quando pudermos, todos abrir as janelas do Brasil inteiro e do mundo e falar assim, agora podemos voltar a fazer tudo o que fazíamos antes, que nós possamos voltar fortalecidos. Mas lembrando o seguinte, se essa pandemia embaralhou tudo, agora é a grande oportunidade de nós voltarmos a reconstruir o Brasil, o mundo de uma forma diferente. Né? Que a gente mude, não para que tudo permaneça como está, mas é que a gente mude realmente para melhor. É isso que eu desejo de coração, e pedindo saúde, pedindo que as famílias, principalmente os nossos pais e os avós daqueles que estão nos ouvindo hoje, sejam abençoados e passam a largo dessa pandemia. E que bons tempos nos tragam. Da minha parte, contem comigo, com o meu trabalho insistente a favor do Brasil. Obrigada, Ana, por ser nossa mediadora. Muito feliz em te rever, viu? O prazer foi meu. Quando o presidente falou assim, Ana, nosso convite é para Simone Tebet. Eu fiquei imensamente feliz, né? Sem dúvida alguma, um prazer, sim, imensurável. Eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade, a sua contribuição aqui e para o nosso país como um todo. A gente precisa de pessoas que lutem pelo nosso povo sempre. Agradecer o presidente da CDL, o Adelaido Villa, a presidente da FCDL, que está na correria do DLI, né? A Inês. Nossa gratidão por nos permitir esse momento, essa conversa, e por oportunizar a gente poder trazer conversas tão esclarecedoras como foi com você. Muito obrigada mesmo. Eu é que agradeço de coração. Fiquem todos bem. Bom, pessoal, na próxima quinta nós temos live também, conversa de CDL. A CDL tem oportunizado lives toda terça e toda quinta. Na terça é sempre alguma coisa referente a negócio, seja marca, administração, gestão, é o trabalho que a gente faz na terça-feira, com o Cláudio Ribas, ele que é o mediador das lives de terça. Na quinta, a nossa conversa é sempre com um político, uma autoridade que traz esse tipo de informação para você. E aí sou eu que estou aqui com você, a jornalista Ana Rita Marília, que vem bater um papo super tranquilo para a gente
ganhar com as informações. Um abraço a todos, um super abraço para você, Simone, para a família. Sua mãe realmente é uma grande mulher, Dona Faíte, um encanto de pessoa, uma elegância em pessoa, tá aí. Um grande beijo, um beijo a todos. Tchau, gente, até quinta.